Nós vimos na reunião passada, né, irmãos, que nós estamos vendo sobre o tema a volta do Senhor. Nós vimos que o Senhor ele já está muito breve para estar de volta aqui na terra. E nós precisamos estar numa condição de apercebidos, porque aqueles que estiverem desapercebidos não irão receber a premiação, né? O objetivo do Senhor em voltar para nós é para nos premiar. Nós não podemos estar esperando, né, como nós vimos na reunião passada, apenas por um evento que vai acontecer e que vai trazer muitas situações de expectativa para a humanidade. Mas nós precisamos estar esperando, de fato, o Senhor, e não o evento da sua vinda. Nós vimos também que o Senhor ele não voltará de forma secreta para aqueles que estiverem apercebidos. Para aqueles que estiverem apercebidos, ele voltará, e ele voltará nas nuvens, como esperado, e todo olho o verá. Então, queridos, esses dias em que o Senhor está nos chamando para rever esse assunto que não é novo. Alguns aqui já ouviram falar da volta de Cristo desde os tempos que eram crianças, né? Então não é um assunto novo, mas é um assunto real e é um assunto que verdadeiramente acontecerá. E para isso nós precisamos estar preparados. E esse preparo, o Senhor tem nos mostrado, não é de forma mística, né? Não é um preparo para não ir para o céu. Não é um preparo para ir para o inferno, se perder assim a salvação. Mas esse preparo é para que, quando Jesus voltar, nós possamos estar verdadeiramente esperando para que Ele possa nos premiar, nos galardoar, né? Porque essa é verdadeiramente a sua vontade de encontrar a sua igreja, né, fazendo assim. E esse fazendo assim é cuidando das coisas que lhe é devida. E o Senhor nos confiou algumas coisas para ser cuidado. Nós vimos na reunião passada que Ele confiou a nós um corpo, Ele confiou a nós uma alma, Ele confiou a nós um espírito e Ele confiou a nós a igreja. E todas essas coisas é de responsabilidade nossa, individualmente e coletivamente. Então nós precisamos para que o Senhor não venha como um ladrão, para que o Senhor não venha e nos pegue de surpresa, para que o Senhor venha, né, e nos encontre despreparado. Nós precisamos estar apercebidos, porque de fato Ele vem, e Ele vem com o objetivo de reunir o seu povo, para poder assim premiar este povo. Queria começar hoje lendo, junto com os irmãos, Mateus 24, 31. E Ele enviará os seus anjos com rico clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, e a uma extremidade dos céus à outra. Então a palavra deixa bem claro que o Senhor, na sua volta, Ele vem com o objetivo de reunir o seu povo, com o objetivo de trazer para Ele um galardão. Então não importa onde esse povo esteja. A palavra fala aí de todas as extremidades da terra, serão reunidos esse povo com o objetivo qual o Senhor tem para poder assim o premiar. Queria ver ainda em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Então, esse é o objetivo de Cristo. É de vir para retribuir. Então, o Senhor ele não vem com o objetivo de punir, de condenar. Mas Ele vem com o objetivo de fazer o quê? Retribuir. Mas essa retribuição requer que
nós tenhamos obras. Porque é conforme essas obras que o Senhor ele vai poder retribuir. Ele vai poder premiar. Ele vai poder nos galardoar. Então a palavra deixa bem claro aí que o Senhor ele tem um objetivo. De vir da sua glória até nós, nos reunir como um só povo, para poder nos premiar conforme as nossas obras. Agora pense consigo mesmo, irmãos. Se o Senhor hoje tivesse de lhe retribuir conforme a obra que você tem feito para Ele, de que tamanho ou de que quilate seria essa retribuição do Senhor na sua vida? Então, essa é a perspectiva que o Senhor nos chama para que nós estejamos apercebidos quanto à volta do Senhor. Porque Ele vem com o objetivo de nos premiar. Mas Ele busca em nós, Ele deseja em nós que haja uma obra sendo feita, sendo construída, edificada nas nossas vidas todos os dias. Para que, conforme essas obras, Ele possa nos retribuir. Então, se não há obra, consequentemente não haverá o quê? Retribuição. Porque a palavra deixa bem claro que Ele retribuirá a cada um, mas conforme a sua obra. E muitos aqui se perdem nessa questão de obra, porque a obra de Deus ela não é definida como uma via de regra. A obra de Deus é a medida que Cristo é em você e que você exercita ou pratica com realidade no seu dia a dia. Então, aquilo que é obra de Deus na minha vida pode não ser obra de Deus na sua vida. Aquilo que é obra na sua vida pode não ser obra na minha vida. Porque a obra ela é feita conforme a medida que Cristo é formado em cada um de nós. Então é por isso que nós estamos num processo de quê? De maturidade, de crescimento, amadurecimento, ruiostesia, tantas outras nomenclaturas que nós usamos ao longo desses fundamentos que o Senhor ele tem verdadeiramente revelado para nós. Essa obra é Cristo revelado em você, distribuído para a vida de outra pessoa. A semana passada nós vimos que bem-aventurado, ou feliz, é aquele servo que quando o Senhor vier, o encontrar fazendo como? Assim. E esse assim era o quê? Repartindo a vida que estava nele com os seus conservos. Então, é da mais diversidade de maneira possível. É tudo aquilo que revela Cristo doado para o meu semelhante. Isso é em forma de várias maneiras. Ou seja, essa obra, na verdade, é uma obra de amor. É uma obra que faz com que Cristo ele não seja retido no indivíduo, mas é um Cristo que sai do indivíduo para alcançar a coletividade. Então isso é a obra de Deus. Isso é a obra que o Senhor quer. Mas para que nós chegamos a esse ponto, a esse patamar de assim praticarmos a obra de Deus e essa obra ser legítima, nós precisamos da responsabilidade com aquilo que o Senhor nos confiou. Nós precisamos estar cuidando de algo que o Senhor nos entregou com a maior confiança em nossas mãos. E esse algo é o quê? O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e a igreja, que é o seu corpo. Então, quando nós assumirmos a responsabilidade de cuidar daquilo que o Senhor confiou a nós, automaticamente a obra de Deus vai estar sendo construída, porque ela é inerente àquilo que o Senhor trouxe para as nossas vidas, como sendo a vida dele, sendo o espírito. E quando nós cuidamos dele, automaticamente essa vida se transforma numa grande obra. E essa obra não é para o homem, mas é para Deus. E aí, quando ele vier, ele vai poder fazer o quê? Retribuir.
a sua medida de Cristo, que você praticou como obra, você será retribuído. E essa retribuição será o quê? O reinar com ele no milênio. Mas é bem certo que a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós temos recebido do Senhor não é pouco. A consciência que Deus tem formado em nós não é uma consciência pequena. Ele tem nos ensinado acerca do seu reino, da sua vinda, da formação desse Cristo, e agora Ele está cobrando de nós, ou nos levando, a uma consciência de que nós devemos estar apercebidos de que Ele está o quê? Voltando. É como aquele pai, que confiou a casa ao filho e fez uma viagem com a sua esposa. E disse para os filhos que iria passar 30 dias de férias. Aí os filhos em casa, adolescente, jovem, disse, vamos fazer a festa, Chama os amigos e faz uma festa no final de semana e vira a casa ponta cabeça. Bagunça tudo, som alto, bebedeira, quebra os móveis. Mas aí, quando o pai e a mãe chegam no lugar de destino, que iria passar 30 dias, ele não gosta do lugar e resolve voltar e passar as férias em casa. Aqueles filhos estavam esperando o pai daqui a quantos dias? 30 dias. Mas o pai voltou quando? De imediato. E quando chega em casa, os filhos estavam desapercebidos. A casa estava uma bagunça, tudo quebrado, bebida, som, e tantas outras coisas mais. E o que é que esse pai faz? Desapontado com os filhos. Assim é a volta do Senhor para aqueles que não estiverem apercebidos. Tem uns que estão esperando o Senhor para daqui a 30 dias, dentro dessa metáfora, Mas tem uns que estão esperando Jesus voltar hoje ainda. E hoje mesmo ele resolve arrumar a casa. Hoje mesmo ele resolve tomar a atitude de fazer a obra de Deus. De fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. De cuidar do seu corpo. De cuidar da sua alma. De cuidar do seu espírito. De cuidar da igreja. E quando esse Jesus voltar, para aqueles que estavam esperando para daqui a 30 dias, vai ser uma surpresa. Como a palavra descreve, que ele virá como ladrão. Ou seja, eles não estavam esperando. Mas para aqueles que estavam apercebidos, vai ser a glória, porque eles vão poder ser recompensados, como nós lemos agora há pouco. O Senhor vem para reunir o seu povo e recompensar para aqueles que estejam apercebidos e fazendo a sua obra todos os dias. Uma vez que tem consciência, perde o milênio. Porque quem capacita o homem é o Espírito. E Ele nos deu o Espírito. É por isso que nós precisamos cuidar de todas as áreas. Não adianta o homem cuidar apenas do corpo. Não adianta o homem cuidar apenas da alma. Não adianta o homem cuidar apenas exteriormente da igreja. Se não cuida do Espírito, ele não exercita a obra de Deus. E, consequentemente, perderá a recompensa. Ele quer ser o galardoador, daqueles que estiverem fazendo a sua obra. Então, as boas obras, elas evidenciam que a pessoa de fato nasceu de novo, se tornou igreja e morada do Espírito Santo. Do Espírito Santo de Deus. Não apenas o título, não apenas as palavras, Não apenas a posição de que eu sou crente, eu sou cristão, eu sou da igreja tal. Nós precisamos entender que as obras elas vão evidenciar que verdadeiramente nós somos, sem precisar dizer o que nós somos, ou quem nós somos, ou de onde nós somos. Se nós verdadeiramente praticarmos a obra de Deus, não somos nós que vamos dizer eu sou crente, mas são as pessoas que vão dizer esse é um filho de Deus. Essa é uma filha de Deus. E quando esse Senhor voltar, Ele vai nos premiar conforme as nossas obras. Então Ele virá para dar a recompensa, a premiação àqueles que praticaram boas obras.
teve, né, um viver no Filho e um viver de Filho. Então, o que é praticar as boas obras? Ter um viver no Filho e também ter um viver de Filho. O que é um viver no Filho? É um viver de uma excelência no Espírito. E o que é um viver de Filho? É um viver de obediência e submissão. Então, quem não cuidar dessas áreas não vai poder assim praticar a obra de Deus, né? Então, nós precisamos ter esse viver no Filho e esse viver de Filho. Por isso, nós vamos poder estar sempre crescendo. Nós vamos poder sempre estar amadurecendo através de um viver de relacionamento e por isso será recompensado no milênio. Então, só aqueles que verdadeiramente desejar ter esse viver de filho, desejar ter esse viver no Filho, vai poder estar crescendo, amadurecendo, fazendo a obra de Deus, e quando Ele voltar, Ele vai recompensar, né? Como esse último versículo que nós lemos. Amém, irmãos? Então, assim, esse viver vai nos levar, né, a receber a recompensa no milênio. Enquanto que aqueles que não quiserem crescer, porque preferiram viver para si, franzinha, perderá essa recompensa. Porque é uma questão de opção, não é uma questão de capacidade. Então, se fosse uma questão de capacidade, Deus seria injusto. Mas aqueles que não quiseram crescer, que não optaram em crescer no viver de relacionamento, no viver no Filho e no viver de Filho, né, esses perderão a recompensa, porque eles preferiram viver para si. Então é uma questão de opção e não uma questão de capacidade. Então todos nós temos aqui a capacidade de viver no Filho e viver, né, como Filho, porque quem capacita, na verdade, é o Espírito. Então, basta nós cuidarmos de quê? Do Espírito. E quando nós cuidarmos, Ele mesmo vai nos dar a capacidade desse crescimento, desse amadurecimento. Mas quem decidir viver para si, que é uma opção de cada um, claro, ninguém vai condenar. Mas, no dia da recompensa, infelizmente, o seu nome não vai estar incluso, né? É como aquele aluno que fez a prova do Enem. Quando ele vai buscar na internet ou lá naqueles formulários que estão lá com a lista dos que passaram, o nome não vai estar incluso. Então, é assim que acontecerá na volta do Senhor para aqueles que não estiverem apercebidos. Então, se essa recompensa só será dada, né, no dia da sua volta, então que história é essa que estão ensinando por aí, né? Que quando alguém morre, ele vai para o céu. Não, nada disso. Ou quando alguém morre, vai para o inferno. Também não. No dia da recompensa, no dia da volta do Senhor, é que haverá, né, esse ajuste de contas. Até lá, estão apenas dormindo e aguardando a tremenda volta do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos cair, né, nesses ensinos sem base na palavra de Deus. A palavra é bem clara, né? Ela deixa assim todos nós bem esclarecidos. Mas existe uma controvérsia aí que quando alguém morre, a primeira coisa que faz é um julgamento. Eita, está lá no céu, né? A maioria das pessoas joga para o céu, mas tem alguns, né, que ainda manda para o compartimento, né, inferior. E não é verdade, nem uma coisa nem outra. Na verdade, todos dormem no Senhor. Não no Senhor, mas está dormindo. Está dormindo, né? Está dormindo, né? Essa expressão dormiu no Senhor é para aqueles que são igreja, que são crentes ou católicos e tal. Aí usa essa expressão, mas na verdade ninguém dorme no Senhor. Todo mundo vai dormir. Agora, quando acordar, quando vier o dia da recompensa ou da não recompensa, aí saberemos se ele realmente dormiu no Senhor ou se ele dormiu apenas o sono em que vai passar 1000 anos na gênese. Esse ensinamento, né, de que alguém morre e vai para o céu, vai para o inferno, não tem base na Bíblia para eles, né? Então, se só
na sua volta o Senhor irá dar a recompensa, o galardão, a premiação, então quem morrer antes, né, desse dia irá apenas dormir para aguardar a volta de Cristo. E assim receber dele a recompensa ou não. Vamos ler aqui Mateus. Não vamos ler não, senão a gente vai precisar ler o texto todo, né? Mas em Mateus capítulo 10, né, no versículo 8, ele termina o texto dizendo: de graça recebeis, de graça dai. O que é isso que o Senhor está falando aqui? Por que ele falou dessa maneira, né? De graça recebeis, de graça dai. Porque quanto mais você cuida de vidas, mais você cresce espiritualmente. Então, qual é a maneira de nós amadurecermos, né? Fazer a obra de Deus, estarmos apercebidos, cuidando da parte espírito em nossas vidas? É dando para as pessoas aquilo que nós recebemos. O que é que nós temos recebido, irmãos? O Evangelho. Esse Evangelho não é para nós colocarmos dentro do nosso armário, dentro do nosso guarda-roupa. Esse Evangelho que nós recebemos não é para você comprar um cofre com segredo, né? Colocar ele lá dentro do cofre e fechar, porque é algo precioso demais. Não. Esse Evangelho que nós recebemos é para simplesmente nós dar. E dar de graça. Existem muitas pessoas hoje querendo dar o Evangelho para as pessoas, mas cobram um preço altíssimo. Cobra um cachê. Vende, né? Cobra um cachê altíssimo para cantar, para pregar, para ministrar o Evangelho. E o Senhor disse: dai de graça, porque de graça você recebeu. Então, quanto mais nós cuidarmos de vidas, quanto mais nós distribuirmos esse Evangelho para as pessoas, mais nós vamos crescer espiritualmente. Então, existem poucas exceções de pessoas que foram para o céu. Então, ninguém pense que é fazendo esse Evangelho, pregando esse Evangelho, que você vai para o céu. Não. Esse Evangelho é para você crescer espiritualmente e para você receber a recompensa naquele dia, no dia da volta do Senhor. Existem pouquíssimas exceções de pessoas que foram para o céu. A palavra fala de Enoque, né? O que é que a Bíblia diz acerca de Enoque? Ele andou com Deus, né? Andou com Deus e foi tomado para ele, né? Foi levado para Deus. A Bíblia fala de quem? De Elias. Elias foi um homem que foi recolhido numa carruagem de quê? De fogo, né? A carruagem era um pouco quente, né? Então, presume-se, ou nós cremos, né, que essas pessoas, elas foram para o céu, né? A Bíblia diz que Moisés ressuscitou, né? E já está no céu. Então, fora essas poucas exceções, a Bíblia não relata que ninguém mais foi para o céu. Porque, na verdade, o dia do homem receber a recompensa de Deus é na volta do Senhor. E essa premiação do Senhor é muito melhor que fazer uma visita no céu. Então, assim, foram arrebatamentos, né? Talvez até em espírito, né? E não fisicamente. E para receber algo do Senhor, para transmitir aqui para a igreja na terra. Mas, fora isso, né? Nenhum outro foi. E a recompensa do Senhor não é levar nós para o céu, mas é fazer com que nós venhamos reinar com Ele por 1000 anos, né? Aqui na terra. Então, amados, assim nós terminamos a nossa introdução desse assunto da volta do Senhor. Vamos agora entrar em alguns aspectos, né, assim, peculiares daquilo que nós precisamos estar atentos para poder, naquele dia, ser tido como apercebido. Os irmãos lembram, e eu relembrei hoje, de que o Senhor ele nos deu 4 coisas, né, para nós cuidar. Quais foram elas? Corpo, alma, espírito e a igreja. Todos têm isso?
Todos aqui têm corpo? Todos têm alma? Todos têm espírito? Todos estão na igreja? Então, foi confiado a cada um de nós essas coisas para que nós pudéssemos fazer o quê? Cuidar. Zelar. Cuidar dessas coisas. Eu queria, antes de entrar, nós vamos ver cada uma delas, irmãos, passo a passo. Eu queria que os irmãos tivessem paciência, né? Porque esse fundamento vai ser um pouquinho esticado, né? Porque nós vamos ver tantas coisas em pormenores, mas cada uma mais fundamental que a outra, né? De fundamental importância. Então, antes de tudo, eu queria que os irmãos abrissem na terceira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 2. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, o que foi que João desejou aqui? Saúde. Amados, eu te desejo que tudo vá bem na sua vida. Mas ele enfatizou uma coisa. O que foi? Saúde. Saúde. Que tenhas saúde. Assim como vai bem a tua alma. Irmãos, a saúde é a questão mais primordial para a existência do corpo. Então, João estava falando aqui da nossa primeira responsabilidade com aquilo que o Senhor nos deu para cuidar, que é o nosso corpo. O que é que o nosso corpo precisa? Saúde. Se tem saúde, tudo vai bem, né? Então ele disse, amado, o meu desejo é que tudo vá bem na sua vida. Que você esteja bem com o seu emprego, que você esteja bem financeiramente, que você esteja bem com a sua família, que você esteja bem na igreja, que você esteja bem, né, na sua casa. Mas o meu desejo, acima de tudo isso, é que você tenha saúde. Ou seja, que você esteja cuidando do seu corpo, como o Senhor confiou que você iria cuidar. Então ele diz, né, que tenha saúde, né, e que tudo vá bem assim como vai bem a sua alma. O que devemos fazer, irmãos, para cuidar da nossa saúde? Isso parece que é um assunto que não faz parte da igreja. A igreja está acostumada a falar em coisas, né, que pareça ser altamente espiritual. Então, se falar em saúde não é um assunto muito comum na igreja, porque parece não ser um assunto espiritual. Mas, queridos, falar de saúde é um assunto espiritual, porque o Senhor nos deu um corpo para que esse corpo fosse cuidado. E João disse que o desejo dele era que nós tivéssemos saúde. Antes de nós entrarmos aqui, né, nesses detalhes dessa pergunta, eu queria que nós lêssemos mais um versículo. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está bem claro aí, não está, irmão? Amém. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito sejam bem conservados. Então, queridos, a gente vê que não foi em vão que o Senhor nos deu um corpo, uma alma, um espírito, que nos colocou na igreja. E tem uma finalidade. Estejam conservados para quê? Para a volta do Senhor. Então, queridos, muitas vezes nós dizemos que estamos esperando o Senhor, mas estamos descuidados com essas coisas, né? Vivendo de qualquer jeito, né? E o Senhor, irmãos, Ele deixa tão claro na sua palavra, nos chama a uma responsabilidade e nós ficamos na inércia da religião, né? Daquilo que é místico, achando que simplesmente fazendo uma oração ali, indo para um culto, para uma missa, para uma reunião, passando uma hora ali na presença do Senhor, nós já estamos fazendo todas as atividades que é necessária para herdarmos o reino. E não é, queridos. Nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que o Senhor nos deu para cuidar.
E, a princípio, aqui vamos começar a falar do nosso corpo. O que devemos fazer para cuidar da saúde do nosso corpo? A primeira coisa que nós devemos fazer para cuidar da saúde do nosso corpo é ter uma boa alimentação. Esse é o primeiro segredo, esse é o ponto de partida, esse é o combustível principal, essa é a iniciação que nós temos que ter para cuidar do nosso corpo, para estar dentro daquele grupo de pessoas que João disse: amados, o meu desejo é que tenha saúde. Para estar dentro daquele grupo de pessoas que Paulo disse: olha, eu desejo que vocês estejam conservados no seu corpo para a volta do Senhor. Que vocês não estejam, numa situação deplorável, decadente, quando o Senhor voltar. Então nós temos pelo menos 3 coisas básicas. Temos mais que isso, mas vamos resumir nessas 3 coisas porque nós vamos falar um pouco delas. Então, a primeira coisa para nós termos saúde no nosso corpo, nós precisamos de quê? Alimentação. Quantos aqui, tem cuidado com a alimentação? Eu estou no país dos desapercebidos, mas o Senhor está me chamando aí e eu creio que eu vou descer esse rio. Eu vou cuidar melhor da minha alimentação, eu necessito até por uma questão de obediência àquilo que a palavra de Deus está me trazendo e nos trazendo como clareza. Então, para manter o nosso corpo bem, primeira coisa é alimentação. Segunda coisa é exercício. Como é que você vai? Não, eu estou bem. Mas, bem como? Não faz exercício, não se alimenta direito, Você está, na verdade, relapso, E nós vamos ver também dentro dessa questão, desse quesito exercício, muitas coisas, Dentro de uma moderação e de um equilíbrio, Tudo isso é apenas para manter a saúde do corpo e não para nos tornarmos, idólatra do nosso corpo, Terceira coisa que nós precisamos para manter uma boa saúde: dormir bem. Dormir bem. Então, se nós cuidarmos dessas 3 coisas, que eu julgo ser primordial, muita coisa já vai mudar na nossa saúde, muita coisa já vai mudar no nosso corpo, nós já vamos poder aí ter um bom avanço naquilo que se diz cuidado, saúde com o nosso corpo. A alimentação, irmãos, é fundamental. Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível? É impossível, Então a alimentação é o combustível, que vai gerar em nós, no nosso corpo, vai proporcionar a nós energia para manter o nosso corpo vivo e também energia para manter o nosso corpo em movimento. O nosso combustível, são os nutrientes encontrados na nossa alimentação. Então, que tipo de combustível você tem colocado, para dentro de você? Qual o tipo de combustível que tem trazido, nutrientes para manter o seu corpo vivo e em movimento, e saudável? Eles são responsáveis pelo calor, pela energia, pelo movimento de todo o nosso corpo. Isso está contido nos nutrientes daquilo que nós comemos, Então, nós precisamos, de fato, mudar a nossa alimentação. Talvez tenha alguns aqui que já tenham uma alimentação bastante regrada. Mas, por via de regra, eu acho que a maioria estão relapsos com relação a essas coisas. E isso é estar não cuidando daquilo que o Senhor deu para que você tivesse responsabilidade, que é o seu corpo, consequentemente a sua saúde. Então, sábado nós vamos ver muita coisa, sobre essa questão aí de alimentos, de alimentação, Eles não, assim, pegassem essa reportagem e fizessem uma doutrina, uma regra, mas que vocês escolhessem apenas informações, que vocês possam aplicar no seu dia a dia com muita moderação, para que possa assim enriquecer mais,
o seu cuidado com o seu corpo, né? Então, alguns alimentos, né, são super saudáveis, né? Mas quase ninguém come. Isso vai estar nesse grupo lá que vai falar, né? E outros que são muito nocivos, mas que nós comemos todos os dias. Então, isso estar desapercebido, descuidado, né? Então, nós estamos esperando Jesus voltar como? Querendo estar como? Com saúde, né? Ou enfermo, né? Então, nosso corpo pode enfermar sim, mas nós podemos contribuir muito para evitar que muitas coisas nos ocorram, né? Seja ocasionado na nossa saúde. Então, às vezes, irmão, nós podemos estar, né, descuidados com o nosso corpo, pensando não haver muita necessidade de se falar disso, né, dessas coisas, porque não pertence a algo espiritual. As igrejas, né, os irmãos, né, por aí, evitam falar dessas coisas, porque não falar isso na igreja, falar isso no culto. Isso não é espiritual. Mas como não tem, né? Se o nosso espírito está dentro desse corpo, né? E se nós matarmos esse corpo, o espírito não tem mais atuação. Vai dormir e esperar a volta do Senhor, né? Tem tudo a ver, né? O equilíbrio do espírito e do corpo, através, né, da alma, que é esse psique que está recebendo essas informações e processando, tem tudo a ver. O que nós não podemos é cair no extremismo de agora cultuarmos o corpo e esquecer o espírito. Tem que haver o equilíbrio. E é por isso que o Senhor está trazendo para nós. Então, isso, na verdade, é tirado, né, de circulação das informações durante os cultos, as reuniões, porque é tido como um assunto não espiritual. Isso é um engano, porque o Senhor nos confiou esse corpo para que pudéssemos cuidar dele e ainda torná-lo o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Então, o que é o seu corpo? É apenas um pedaço de carne? Né? Uma matéria? Algo que você não precisa cuidar dele apenas exteriormente, com uma maquiagem, um corte de cabelo, uma roupa elegante, um sapato bonito? Não. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. E ele precisa ser bem cuidado. Aí a gente vê as irmãs, né, com muito boa vontade, as queridas irmãs, com tanto zelo, varrendo o prédio lá. Que é isso aí, é a casa de Deus, estou cuidando da casa de Deus, espanando, passando um óleo, né, varrendo, lavando. Mas e a casa de Deus? Seu corpo, como está sendo cuidado? Mas existe também algumas crenças, e aí entra a questão da fé, né? De pessoas que acham que o seu corpo, ele foi feito para ser castigado, mutilado, né? Aí pega-se um objeto de mutilação e começa, né, a se autoflagelar, né? Começa a se mutilar, começa a trazer para si, né, uma mutilação, começa a maltratar o seu corpo, achando que fazendo isso, ele está purificando o seu espírito, a sua alma. Sim, andar com a cruz, né? Aqueles chicotes, né? Andar de joelho, subir uma escadaria, tantas outras coisas. Isso aí é o mau corpo, achando que através disso ele vai poder ser purificado, né? Mas também, irmãos, não podemos cair no extremismo de cultuar o nosso corpo com os excessos de exercício, academia, cuidados, medicações, etc. e tal, né? Tudo exige um equilíbrio. Por quê? Se nós buscarmos cuidar do nosso corpo, exercitando, fazendo essas coisas, muito mais do que exercitando o espírito, isso se torna um desequilíbrio e vai nos levar também a estar desapercebido. Porque todo extremismo leva o homem, né, à queda, leva o homem à morte. Então, se nós exercitamos muito o nosso corpo, nós precisamos também exercitar muito o nosso espírito. Não podemos estar no desequilíbrio. A balança tem que estar por igual.
corpo, alma e espírito, né? Então, nós não podemos cair, né, nesse extremismo de estar preocupado com a silhueta, com, né, a aparência, etc. e tal, e nos dedicar 100% agora a essa questão do cuidado com o corpo e o espírito. Então, se não cuida do espírito, não tem obra de Deus. Se não tem obra de Deus, não tem recompensa. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Porque para ter, né, o equilíbrio disso, deveríamos praticarmos, né, de igual modo a academia do espírito, assim também como nós praticamos a academia do exercício. Então, tudo nós precisamos entrar dentro de um equilíbrio, né? Então, o Senhor ele não leva o homem a um extremismo, né? Para mantermos dentro desse equilíbrio saudável e sairmos dos dois extremismos, né? Falaremos disso mais tarde, né? Quando a palavra, né, se aprofundar mais dentro da questão de exercício. Então, irmãos, cumprimos, né, com as nossas obrigações. Isso é o que o Senhor nos manda fazer. E qual é a nossa obrigação que o Senhor está deixando claro hoje? Cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito e da igreja. Nossa obrigação hoje para com as coisas de Deus é essa. Não é mais aquela que você tinha de, né, fazer tantas outras coisas, mas é de trazer esse equilíbrio distribuído dentro dessas coisas. Ou nós fazemos isso, ou nós ou somos aqueles que estacionou na preguiça. Não é verdade? Olha, eu estou nesse grupo, eu preciso sair, irmãos. A palavra tá me expondo, né? Eu vou começar a fazer uma caminhada, mas é quando? Segunda-feira. Essa segunda-feira. Essa segunda-feira é difícil de chegar, né? É verdade. Então esse é o grupo da preguiça, né? Eu vou começar a fazer uma dieta, eu vou melhorar. Mas quando? Não, esse final de semana não tem uma festinha, mas pra semana. Esse mês não, porque esse mês tem vários feriados, né? Feriado tem comunhão, comunhão tem comida. Aí vai ficar chato, eu fazendo dieta numa comida, numa comunhão com comida. Eu vou deixar para o mês que vem, que tem poucos feriados. Aí no mês que vem já esqueceu. Esse é o grupo da preguiça, né? Então, ou nós, né, cuidamos das nossas obrigações, ou nós caímos no grupo da preguiça. Então, irmãos, quanto ao exercício, devemos sim praticarmos, porém com equilíbrio e nunca com uma entrega total, superando assim o nosso exercício espiritual. Nós não devemos nos lançar agora para ser um fisiculturista, né? Por exemplo, que precisa de viver 24 horas para o exercício. Não, você vai fazer, mas com equilíbrio, nunca superando o seu exercício espiritual, porque senão, né? Mas devemos praticar, irmãos, até porque a vida sedentária é muito ruim. É muito ruim a vida sedentária. Eu estou dentro desse grupo, né, de vida sedentária, e isso é muito ruim e faz muito mal para todo o organismo. A gente pensa que, né, tá ali recostado, né, sentado, assistindo, deitado, nunca praticar um exercício. Isso faz muito mal e é ruim para todo o organismo. Essa coisa de passar o dia todo sentado, sem estimular os músculos, sem exercitar, seja de que maneira for, até mesmo uma caminhada, qualquer tipo de exercício, isso vai mexer com todo o nosso organismo. Não podemos nos dar o luxo de viver a não ser que tenhamos uma limitação, né? Mas se nós não temos essa limitação, vamos nos exercitar. Atividade física, irmãos, melhora o funcionamento do organismo como um todo. Melhora, né, o nosso metabolismo, né, a cardiovascular, a circulação, acelera, né, o metabolismo. Então, irmãos, fica com facilidade para perder peso. Tudo isso está ligado a quê? A uma prática de exercício. Veja bem, eu não estou botando nenhuma academia, viu?
Isso aqui é porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, para estar dentro daquele grupo que João falou, que Paulo também falou. E além de tudo isso, faz bem para a alma. Quem aqui já praticou exercício ou pratica, né? Exercício, né? Caminhada, academia, corrida, né? Quando termina, parece que a sua mente está leve, né? Você respira melhor, aquela sensação de paz, dorme melhor, de otimismo, né? De relaxado. E isso aí está ligado ao que? A mente, né? Porque a mente, ela produz o quê? As emoções e as vontades, né? Então, esse estado emocional, né, de otimismo, você se sente melhor. Você faz uma caminhada, ou uma academia, você não perdeu 1 grama. Mas quando você olha no espelho, para você perdeu uns 4 quilos. Isso aí é a sensação, né? É verdade. Você já se sente melhor. É a mente, é a alma que está sendo renovada por conta disso, né? Então, o exercício, ele dá esse tipo de estímulo. Né? O exercício dá esse tipo de estímulo. Então, nós precisamos entrar nesse grupo aí, né? Já a vida sedentária joga o homem para baixo, a mulher para baixo. Você olha no espelho, você sente o cara mais gordo do mundo, a mulher mais gorda do mundo, se sente o mais magro do mundo, a mais magra do mundo. Ou seja, a vida sedentária empurra você para baixo. O estímulo, né? Aí a gente tinha que entrar em outras áreas, né? Do tálamo, do hipotálamo. Ele não é reagente, porque você não tem uma ação no seu físico que estimule. Então, quando você olha, você tem a sensação de que você está péssimo, acabado ou acabado. A sua alma, né? Ou seja, as suas vontades, suas emoções estão presas, acabadas, porque você não produz, né, o reagente que estimula esse tipo de coisa. Né? Fazer exercício é uma das maneiras, né, também de cuidar da saúde do corpo. E dormir bem? Quantos aqui dormem bem? Ótimo. É coisa boa, né? Certo. Agora veja bem, irmão. Dormir bem não é dormir muito. Dormir bem não é dormir muito, né? Porque, irmãos, o nosso corpo, né, ele tem um período para dormir. Ele foi programado, as nossas células, nós vamos ver com mais detalhe isso mais na frente, né? Mas ele tem um período para dormir. Então, um adulto tem que dormir em média 8, no máximo 10 horas, mas num período em que é adequado para dormir, por exemplo, à noite. Porque é o escuro da noite que vai promover a melanina, né, que os seus neurônios, né, ou seja, os seus batimentos cardíacos, ele vai diminuir, a sua temperatura vai diminuir, você vai produzir, né, o hormônio da melanina, você vai produzir o hormônio do crescimento. Então, para a criança, é por isso que criança dorme até 14 horas por dia, porque é dormindo, esses hormônios, né, eles vão ser estimulados. Então, nós não podemos, assim, ficar até 3 horas da manhã no WhatsApp, aí vai dormir e dorme até 10 da manhã. Eu durmo muito, não. Você dorme muito, mas não dorme bem. Porque a parte que o seu corpo foi programado para dormir, você dispersou com outras coisas e você dormiu numa hora que não era para dormir. Então, quando você dorme, o seu corpo está calibrando, né? O seu organismo está calibrando o seu corpo e calibrando a sua mente para que no dia seguinte você tenha energia suficiente para você viver esse dia bem. Então, nós precisamos, acima de tudo, dormir bem. Amém? Amém. Então, durma cedo, durma bem, durma pelo menos 8 horas durante o período da noite, né? Não estique para a madrugada e tente passar o dia dormindo, né? No escuro, irmãos, é produzido essa melanina que é muito importante, né, para os nossos neurônios. A gente vai ver sobre isso, né, com mais detalhes, né? Baixa, né, o cortisol, né? Então, quando nós dormimos à noite, né, o cortisol, ele tem uma baixa. E o que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse. Então, se você não dorme à noite, você é uma pessoa, a tendência é ser uma pessoa muito estressada.
Mas eu passei o dia todo dormindo. Sim, mas você não dormiu à noite, seu cortisol está alto. Então, queridos, tudo isso são cuidados que nós precisamos ter com o nosso corpo, porque a palavra manda ter esses cuidados, né? Então, assim, nós vamos passar alguns dias, irmãos, falando sobre essas coisas, né? Nós ainda vamos falar um tempo mais sobre o cuidado com o corpo. Nós vamos falar também sobre o cuidado com a alma. E vamos falar sobre o cuidado com o espírito e com a igreja. Então, assim, para não cansar mais os irmãos, né? E a nossa amada ali que está cheia de dor, vamos deixar para sábado que vem assistir essa palestra. São informações, né, importantíssimas. E durante esses dias vamos agregar outros materiais e vamos falar sobre isso. Porque, queridos, tem tudo a ver com espiritualidade e você cuidar do seu corpo. Afinal de contas, ele é o templo do Espírito Santo. Então, aquele estímulo que você tinha em varrer lá o local, em limpar, em cuidar, lavar as cadeiras, isso e aquilo, transmita isso também para você, porque você, de fato, é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor vos abençoe.